Biologia, primeira série, capítulo 8, gravando. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Tô sentindo falta de encontrar com vocês, viu? Hoje nós vamos dar início ao nosso novo livro e a gente vai começar nele no capítulo 8, que trata a respeito das doenças causadas por fungos, as chamadas micoses. Então pega o seu livro aí e vamos acompanhar. Bom, as micoses, né? Micose é o nome geral que é dado para as infecções causadas por fungos. Então, nós vamos ver os principais tipos de micose. A gente começa falando das micoses superficiais. Observa que nós temos 4 tipos delas aí: pitiríase vesicolor, tinea nigra, piedra negra e piedra branca. Observa também que nós temos aqui as imagens que representam, né, a principal característica de cada uma delas. A pitiríase vesicolor, ela é causada pelo fungo Malassezia furfur, né? É um fungo que faz parte da nossa microbiota, né, da microbiota normal da nossa pele. E esse fungo, ele é encontrado em áreas com muitas glândulas sebáceas, onde existe o acúmulo, né, de oleosidade. As lesões causadas por esse fungo, como a gente observa nessa imagem aqui, as manchas, né, elas são hiperpigmentadas ou hipopigmentadas. E elas normalmente são encontradas no tronco, nos braços e no abdômen, né? Se esse fungo afetar o folículo piloso, ele também pode causar foliculite no folículo piloso, tá legal? A tínia nigra é causada pelo fungo Orteia wernicke, né? E normalmente é uma micose assintomática. Ela aparece como manchas ou marrons ou pretas, né? Manchas escuras na pele, preferencialmente na palma da mão e na planta do pé. Nessa imagem aqui, nós vemos essa mancha na palma da mão de uma pessoa. Elas vão aumentando lentamente por extensão periférica. Então, elas vão aumentando de tamanho a partir das bordas, ok? A piedra negra é uma doença, uma micose causada pelo fungo Piedraia hortae. É uma micose que afeta os pelos do couro cabeludo. Em algumas circunstâncias, pode ocorrer também na barba e no bigode. Ela forma pequenos nódulos de consistência dura na haste do pelo, como a gente observa aqui. Então, é um nódulo que fica grudado na haste do pelo e a consistência desse nódulo é uma consistência dura. Isso é importante porque é uma das diferenças com a piedra branca. A piedra branca é causada pelo fungo Trichosporum beigeli, afeta também os pelos do couro cabeludo e mais frequentemente bigode e barba, né? Mais frequente no bigode e na barba do que a piedra negra. Também se formam nódulos, mas eles têm crescimento pastoso e eles têm uma cor amarronzada, um creme. Então, se a gente comparar os dois, a gente vê que o da piedra negra é mais escuro do que o da piedra branca e a consistência deles também é diferente. Enquanto esse nódulo da piedra negra é um nódulo consistente, ou seja, mais durinho, esse aqui da pedra branca, ele é mais mole, ele tem a consistência pastosa. Bom, existem as micoses que são cutâneas e aquelas que são subcutâneas. As micoses cutâneas, elas são chamadas de tinhas ou tíneas, e elas são causadas por fungos dermatófitos, que são fungos que infectam a epiderme, o cabelo e a unha, tá ok? Nós temos aqui 4 tipos de tinhas. A tinha do couro cabeludo, observa nessa imagem aqui, é muito comum em crianças na idade escolar, porque, né, estão sempre em aglomerações e estão sempre tocando umas nas outras. Então, aqui a gente observa a tinha do couro cabeludo.
Tinha do pé, que é aquela chamada de frieira ou pé de atleta. A gente observa nessa imagem aqui. A tinha crural, que é uma tinha encontrada na virilha. Então aqui a gente observa também, olha, as infecções das micoses na virilha. E a tinha ungueal, que também tem o nome de onicomicose, que é a micose das unhas. Aqui a gente tem um exemplo desse tipo de micose na unha. Existem as micoses subcutâneas, que são causadas por fungos saprofíticos e eles infectam abaixo da epiderme, por isso subcutânea. Então nós temos aqui, eu coloquei aqui para vocês, a espécie de um fungo que é bastante comum de causar micoses subcutâneas, que é o Sporotrix skenki, tá? Ele não é o único fungo que causa micose subcutânea, mas é uma espécie bastante comum dessas micoses. Aqui a gente tem como exemplo a esporotricose, que é uma lesão na pele pelo contato com os esporos desse fungo, do Sporotrix, ou pelo contato com partes do seu micélio. Esse fungo é um fungo encontrado no solo. Então, quando a pessoa tem contato direto com o solo, ela acaba tendo contato com esses esporos ou com as partes desse micélio, né? Observa aqui que nessa pessoa a gente vê essa micose nas mãos, né? Então, provavelmente é uma pessoa que mexe na terra sem a proteção de uma luva. Essa micose é uma micose que é bastante comum em jardineiros e fazendeiros por conta do contato frequente com o solo. Existem as micoses que são chamadas de micoses sistêmicas. Isso significa que os fungos eles se dispersam, né, mais amplamente no organismo e eles podem causar problemas em várias áreas, né, em várias estruturas, em vários órgãos do corpo. Nós temos aqui 3 exemplos: histoplasmose, blastomicose e criptococose, tá? Lembrando que é sempre importante falar que essas micoses sistêmicas, elas acabam tendo uma gravidade maior em pessoas que estão com o seu sistema imunológico deficiente, certo? Mas não apenas nessas pessoas. Pode ocorrer em qualquer pessoa. Mas aquelas que têm o sistema imunológico deficiente, elas acabam estando mais propícias a essas micoses. A histoplasmose é causada pelo Histoplasma capsulatum. Então, a gente encontra esse fungo em locais que estão contaminados com excrementos de morcegos e de aves. Então, muitas vezes isso é possível de se encontrar em galinheiros que não são, né, limpos, em porões ou em sótão, em locais, né, onde a pessoa não vai frequentemente e as aves e os morcegos acabam fazendo ninhos e eliminando ali os seus excrementos. A inalação dos poros vai infectar os pulmões e causar febre e anemia do indivíduo. Aqui nessa imagem, nós estamos vendo a imagem de uma lâmina que mostra aqui células dos pulmões infectadas pelos fungos, pelos esporos dos fungos, né? O uso de máscaras vai proteger. Então, se a pessoa tiver que ir a um desses locais que possivelmente possam estar contaminados para fazer uma limpeza, por exemplo, elas devem se proteger com máscaras para que elas não inalem esses esporos provenientes desses excrementos. A blastomicose é uma micose causada pelo fungo Blastomyces dermatitidis. É encontrado em locais com gramíneas, com os vegetais gramíneas. Esse fungo, ele também infecta os pulmões e ele pode causar ulcerações cutâneas. Nessa imagem aqui, a gente vê a face de um homem que tem uma ulceração bastante grande, provocada pela blastomicose.
E, por último, a criptococose, que é uma micose causada pelo fungo Cryptococcus neoformans. Esse fungo ele também é encontrado em excrementos e em excrementos de pombos, de papagaios e de periquitos. Tá? Então, quem tem, né, papagaios ou periquitos, quem cria, precisa ter o hábito de manter os criadouros, as gaiolas, né, sempre limpos para que o acúmulo desses excrementos não possam ser propícios ao desenvolvimento desses fungos. E também é por isso que é bastante comum das pessoas falarem que os pombos eles são transmissores de doenças, por conta da possibilidade, né, de existência desses fungos nos seus excrementos. Os excrementos, então, dessas aves, né, eles ressecam, né, assim que esses excrementos eles são eliminados, eles são úmidos, eles são pastosos. Conforme esses excretas, eles ressecam, os esporos dos fungos vão sendo liberados. A inalação desses esporos provoca lesão pulmonar e também lesão meningoencefálica. Então, lesão no encéfalo e lesão das meninges, ok? Essa micose, ela causa febre, emagrecimento da pessoa, tosse com sangue e dores torácicas. Nessa imagem aqui, a gente tem uma lâmina mostrando algumas células alveolares, ou seja, células dos alvéolos pulmonares, que estão contaminadas pelos esporos do fungo. Essa bolinha que a gente vê aqui especificamente, ela está com a setinha indicando a cápsula formada a partir da inalação do esporo do fungo. E existem as micoses oportunistas. Por que elas são chamadas de oportunista? Porque esses fungos eles podem estar presentes no nosso organismo, mas em condições específicas, como por exemplo, uma baixa na imunidade, esses fungos eles podem aumentar de quantidade, então eles se desenvolvem mais e com esse aumento eles podem causar problemas à nossa saúde. A primeira micose oportunista que nós vemos aqui é a aspergilose, que é causada pelo fungo do gênero Aspergillus. Então, a inalação dos esporos, né, vai afetar os pulmões dos indivíduos que têm o sistema imunológico debilitado. Temos também a pneumocistose, que é causada pelo Pneumocystis gyrovese. Então, também afeta indivíduos que têm o sistema imunológico debilitado, principalmente os pulmões, né? É bastante comum a pneumocistose em pacientes, em indivíduos que têm AIDS. Então, observa nessa imagem aqui, que é a imagem de uma radiografia, mostrando o pulmão, os pulmões de uma pessoa com uma micose oportunista, né? Então, você observa esses vários pontinhos brancos nessa imagem da radiografia são exatamente os esporos se desenvolvendo dentro dos pulmões desses indivíduos, né? Desses indivíduos com sistema imunológico debilitado. Temos aqui o exemplo da candidíase, que é causada pelo fungo do gênero Cândida. A Cândida albicans, como está descrito aqui, é o principal agente da doença. Então, a principal espécie causadora da candidíase é a Cândida albicans. Apesar de ser a principal, não é a única. Existem outras espécies de Cândida que também podem causar a candidíase. A Cândida é um fungo que pertence à microbiota normal do nosso organismo. Entretanto, algumas condições podem fazer com que ela se desenvolva muito rápido e aumente a sua população, causando problemas. Então, a Cândida é uma causa comum de infecção genital, DST. Aqui nós temos a imagem, né, de uma genitália feminina que tem a candidíase. A candidíase genital ela é característica desse corrimento
leitoso, então ele é pastoso e ele é leitoso. E a cândida, ela também pode ser, ela também pode provocar uma micose na boca, que é a candidíase oral, que é o que é chamado popularmente de sapinho, que é mais comum em recém-nascidos e crianças de pouca idade, né? São indivíduos que ainda não têm a sua microbiota normal totalmente estabelecida e por conta disso, a cândida, por não ter com quem competir, né, ela acaba se desenvolvendo e aumentando bastante a sua população e causando a candidíase oral. Aqui nós temos o exemplo em uma criança, então ela tem candidíase oral na língua. Repara que também cria esse aspecto esbranquiçado, tá ok? Que condições são essas? Então, por exemplo, o uso de antibióticos, o uso de anticoncepcionais, pessoas que têm diabetes podem ser pessoas propensas a desenvolver a candidíase. Não apenas nessas condições, mas as pessoas que passam por essas condições, elas podem ter quadros de candidíase por conta desses fatores. Por último, aqui nós vemos a mucormicose, que é uma micose causada por alguns tipos, né, algumas espécies diferentes de fungo. Pode ser o Rhizopus arrhizus ou o Rhizopus oryzae. Pode ser a Absidia ramosa ou o Mucor corymbifera, né? Então, essas 4 espécies de fungos podem causar a mucormicose. A mucormicose, ela é bastante perigosa porque ela causa lesões no sistema nervoso central e meningoencefalite também. O que é a meningoencefalite? É a inflamação das meninges e do encéfalo. Isso é bastante comum em pacientes que têm leucemia e pacientes que têm diabetes. Então, repara que também ocorre em pessoas que têm algum tipo de deficiência em relação ao seu sistema imunológico. Pessoas sadias com o seu sistema imunológico sadio, com o seu sistema imunológico normal, terão maiores dificuldades de desenvolver essas infecções. Não é impossível que elas tenham, mas torna-se mais difícil por conta da defesa do sistema imunológico. Quem tem o sistema imunológico deficiente tem problemas com a defesa do seu organismo. Por conta disso, tornam-se mais suscetíveis a esse tipo de infecção. Por último, então, a gente vai falar das micotoxinas, que são as toxinas produzidas por alguns tipos de fungos, por algumas espécies, tá ok? A primeira são as aflatoxinas, né, que são as toxinas produzidas pelo fungo da espécie Aspergillus flavus. É esse fungo que a gente observa aqui nessa imagem, né? Essa toxina, ela age no fígado e ela inibe a síntese de proteína. Então, ela vai impedir que as proteínas sejam produzidas. E isso vai fazer com que haja uma diminuição na quantidade de anticorpos e na quantidade de enzimas produzidas no organismo. Ou seja, afeta a pessoa pela diminuição dos anticorpos e pela diminuição das suas enzimas. A micotoxina, né? Essa micotoxina, ela pode causar lesões e hemorragias, e essas lesões, elas podem levar ao desenvolvimento de câncer, tá ok? É mais comum esses fungos se desenvolverem, né? E obviamente produzirem essa toxina em sementes do tipo amendoim, milho, castanha, sementes de oleaginosas em geral e feijão, por exemplo. Eles podem ser contaminados por esse fungo e, uma vez contaminados, os fungos eles acabam produzindo essas toxinas. Então aqui a gente observa a contaminação do amendoim pelo Aspergillus flavus. O outro tipo de micotoxina é a zearalenona, que é uma micotoxina produzida pelo fungo
Fusarium graminearum, tá? É um fungo que contamina o milho, né? Então a gente observa aqui ele no milho, né? Esse esbranquiçado dele aqui contaminando o milho. Aqui nós temos a imagem dele, né? Então uma micrografia dele, tá bem clarinha, mas dá para ver. E aqui nós vemos a cultura desse fungo numa placa de Petri. Então percebe que ele forma esse tufo semelhante a um algodãozinho, né? Aqui também parece um algodãozinho, tá ok? É exatamente esse fungo. A, a toxina por ele produzida pode causar aborto, obviamente, né? Em mulheres grávidas, natimorto, ou seja, o feto nascer morto, infertilidade ou feminização de machos, ou seja, características, os machos passam a desenvolver características que são características femininas, como por exemplo, o crescimento de mama, né? Como que isso pode acontecer em mamíferos em geral, ok? Então essas são as duas principais micotoxinas produzidas por essas duas espécies de fungos, tá? Gente, então vocês vão observar direitinho o que eu coloquei lá no roteiro para vocês fazerem as atividades. Lembrando sempre que no nosso horário de aula eu estou disponível no Google Class para que vocês possam tirar as dúvidas, me perguntar qualquer questão que vocês tenham a respeito da matéria. Não esqueçam disso, aproveitem esse tempo para vocês poderem ir esclarecendo tudo que tenha causado algum questionamento ou alguma dúvida para vocês, tá legal? Lá no nosso roteiro tem as atividades que vocês vão fazer. Vocês vão depois olhar isso lá, tá ok? No mais é isso. Na semana que vem a gente se encontra, a gente tem outra aula e eu espero o oi de vocês lá, as mensagens de vocês no Google Class, tá bom? Beijo no coração.